Tudo começa quando Barry Allen ainda é uma criança. Um raio de luz amarelo e vermelho corre à volta da mãe dele, e ele não consegue entender nada que está acontecendo ali. Quando as luzes desaparecem, a mãe do Barry está sangrando, e ela não resiste ao ferimento. O pequeno Barry contou à polícia que viu um homem de amarelo, que estava correndo em uma alta velocidade, mas ninguém acreditou nele. O pai do Barry acabou sendo preso, acusado por esse crime e condenado à prisão perpétua. Barry então é adotado pelo detetive Joey West e passa boa parte da sua vida tentando provar a inocência do seu pai. Ele até se tornou um perito forense e trabalha em casos complexos. Enquanto isso, os laboratórios STAR estão prestes a ativar o acelerador de partículas, com o objetivo de fornecer energia para toda a Central City. Mas o experimento dá errado e acaba explodindo. Nós fomos ordenados a abandonar o local. Os oficiais estão tentando desligar o acelerador de partículas. Em vez de liberar uma quantidade de radiação estilo Chernobyl, ele acaba concedendo poderes aos cidadãos, incluindo Barry Allen, que foi atingido por um raio e adquiriu a sua supervelocidade. E assim, iniciou a jornada do Velocista Escarlate. Após receber o choque, Barry Allen ficou em coma. Os médicos se surpreenderam com a velocidade da sua recuperação, mas não foi tão simples aprender a usar esse novo poder. Ele buscou e encontrou uma ajuda nos laboratórios STAR, e agora ele conta com o apoio de 3 integrantes. Dr. Harrison Wells, o líder do laboratório. Ele acabou ficando na cadeira de rodas por conta dessa explosão. E também se torna o maior mentor do Barry. Cisco Ramon, um super gênio que cria qualquer tipo de equipamento. Caitlin Snow, uma bioengenheira com dupla personalidade. No começo, todos duvidavam que Barry Allen poderia ser um herói. Dizem que ele nunca será como um arqueiro verde e que não está preparado. Então, ele viaja até Starling City para visitar Oliver Queen, que o encoraja a usar o traje e se tornar o Flash. Depois de muito drama, o time o aceita como um herói, e Barry passa muito tempo enfrentando meta-humanos e vilões clássicos. Entre esses dramas, Barry está apaixonado por Iris West, a filha do Joey com quem ele cresceu. Mas ele nunca teve coragem de confessar os seus sentimentos por ela. Já a Iris namora o parceiro do seu pai, o detetive Ed Towney. Enquanto isso, há uma subtrama envolvendo Ronnie Raymond, o noivo de Caitlin, que todos acreditam ter morrido na explosão do acelerador de partículas. Porém, na verdade, ele se fundiu com o Dr. Martin Stein, formando o Nuclear, ou Firestorm, um meta-humano com poderes de fogo e fusão molecular. Apesar de inicialmente serem capturados pelo governo, eles conseguem escapar. Logo, Ronnie e Stein percebem que não vão poder viver separados, pois suas mentes se tornaram interligadas. Então, decidem viajar juntos para estudar essa nova condição. Joey West começa a acreditar que o crime cometido com a mãe do Barry pode realmente ter sido o misterioso Homem de Amarelo. Então ele começa a investigar. Afinal, agora a cidade está cheia de pessoas estranhas, com poderes estranhos, usando roupas estranhas. E ele ainda não sabe que o Barry é o Flash. Então o Flash Reverso aparece para ele e o ameaça. Se continuar, Iris irá morrer. Mesmo assim, Joey continua, agora com muito mais cautela. O Flash Reverso enfrenta o Barry, e fica claro que Barry ainda não é rápido o suficiente. Ele então passa alguns dias treinando para igualar sua velocidade com a do vilão. O time tenta criar uma armadilha para o Flash Reverso, e até conseguem capturá-lo. Mas logo ele escapa e bate em Harrison Wells. E é aí que vem a grande reviravolta. O verdadeiro Flash Reverso é o próprio Harrison Wells, que, na verdade, é o Eobard Towney, um velocista do século 25. Ele viajou ao passado para eliminar o Barry criança, mas falhou, e acabou eliminando a mãe dele no lugar. Ao ficar preso no passado, por falta de velocidade,
Ele tomou o lugar do verdadeiro Harrison Wells e assumiu a sua identidade. Downey, disfarçado de Dr. Wells, montou o grande plano de criar o acelerador de partículas, explodi-lo e criar meta-humanos. Tudo isso para ele poder treinar o Flash, para ele atingir a sua velocidade máxima e ele roubar a velocidade do Flash para ele mesmo voltar para o seu tempo. Joey West começa a suspeitar de Harrison Wells e compartilha isso com o Cisco, que no início não acredita de forma nenhuma, mas decide investigar. E ele acaba descobrindo a verdade. Assim que ele descobre, ele é eliminado pelo seu adorado Dr. Wells. Enquanto isso, o Mago do Clima começa a destruir Central City. E ele vem com um tsunami. Barry tenta usar a sua velocidade para fazer com que o tsunami seja revertido. Mas ele acaba correndo tão rápido que ele volta no tempo. Exatamente um dia antes. Foi a primeira vez que o velocista viajou no tempo. E assim, ele conseguiu salvar a vida do Cisco. O Dr. Wells percebe que o Barry viajou no tempo e o alerta para não fazer mudanças na linha temporal. Mas Barry o ignora, derrota o Mago do Clima e impede que ele crie um ataque tão destrutivo quanto na linha temporal alternativa. Com o tempo, o time começa a perceber que o Wells é o Flash Reverso e tentam capturá-lo, mas falham. Então, ele sequestra Ed Downey e revela que ele é o seu ancestral, o que significa que se Ed morrer, Eobard deixará de existir. Então, logo na sequência, ele constrói uma máquina para voltar ao seu tempo original, mas é finalmente localizado pelo time Flash. Na batalha final, Barry não está sozinho. Ele recebe a ajuda do Oliver Queen e do Firestorm. E assim, eles derrotam o Flash Reverso e Barry recebe uma proposta. Se ele deixar com que o Flash Reverso volte ao futuro, ele vai salvar a mãe do Barry. E assim, por puro egoísmo, Barry aceita, viaja de volta no tempo e chega no último momento da sua mãe. Mas acaba decidindo não interferir. E essa é uma das cenas mais emocionantes de toda a série. De volta ao presente, Barry não consegue vencer o Flash Reverso de novo sozinho. Então Ed toma uma decisão corajosa. Ele se elimina, destruindo assim a existência do Flash Reverso. A morte de Eobard desestabiliza o gerador de viagem no tempo, criando um buraco de minhoca gigante no céu, ameaçando destruir Central City. Barry corre para tentar impedir, mas não consegue sozinho. Então o professor Stein e Ronin se fundem novamente em Firestorm e juntos conseguem fechar o buraco de minhoca, salvando a cidade. Porém, Rony morre no processo. E Caitlin sofre bastante com a perda do Rony e não quer mais colocar vidas em risco por causa das lutas do Flash. O time se separa, mas logo volta a se unir para enfrentar novos meta-humanos que estão causando muitos problemas. Mesmo após a morte, o Flash Reverso deixou algumas heranças. Primeiro, ele deixou os laboratórios Star. Segundo, a sua própria morte causou a criação de novos meta-humanos. E terceiro, ele deixou uma confissão sobre o caso da mãe do Barry, que permite a liberação do pai do Barry da prisão. Tudo parecia em paz, até que surge Jay Garrick, um velocista de outro universo, a Terra 2. Só pra gente se localizar no multiverso, nós estamos na Terra 1. Jay alerta Barry sobre um novo perigo de um velocista chamado Zoom, que está roubando a velocidade de outros velocistas e já havia roubado até a dele. Zoom está enviando meta-humanos da Terra 2 para a Terra 1 para testar o Barry. E é aí que o Jay começa a treinar o Barry, ensinando para ele truques como a velocidade, como lançar raios ou controlar outras técnicas. Logo após, Barry enfrenta diversos meta-humanos vindos da Terra 2. Até que surge um vilão com uma aparência de tubarão, o King Shark. E o Barry quase perde, mas é salvo por Harrison Wells, que aparece de surpresa. Esse não é o Wells que conhecíamos, e sim o Harrison Wells da Terra 2. Nessa história vão ter vários Drs. Wells, muitos mesmo, então cuidado para não se confundir. Agora, esse Harrison Wells alternativo veio para tentar ajudar o Barry a derrotar o Zoom. Enquanto isso, na delegacia de Central City, começam a se formar um esquadrão para combater meta-humanos, liderado por Joey West. Conhecemos então Pat Spivot,
uma policial que quer vingança pela morte do pai, que foi eliminado pelo Mago do Tempo. E no meio de tudo isso, o professor Stan começa a ficar doente, porque agora ele está incompleto sem o Rony. O time acaba encontrando um novo parceiro para ele se fundir, o Jefferson Jackson, formando assim um novo Firestorm, que depois de completo parte para protagonizar outra série, a Legends of Tomorrow, As Lendas do Amanhã. Confiante demais, Barry tenta capturar o Zoom, mas cria uma armadilha fraca e falha. Então os dois se enfrentam pela primeira vez cara a cara, e Zoom humilha o Barry, deixando ele gravemente ferido e desmoralizado. Agora o Barry não é o mais rápido do mundo, tem muita gente correndo na frente dele. Mas o Barry volta a ganhar confiança ao enfrentar o Gorilla Grodd, um gorila que podemos dizer que tem problemas mentais e é um gênio, super inteligente. Ele é um dos melhores vilões até aqui. Enquanto o Barry lida com crises de identidade e gorilas telepatas, o Cisco começa a namorar Kendra Childers e logo se envolve em um conflito de vilões, que inclusive dá início a um crossover. Na minha opinião, um dos melhores. Kendra é a Mulher Gavião, mas ela não sabe disso ainda. Mas a história dos crossovers ficam para outro vídeo. Em um momento mais pessoal, a mãe de Iris volta a aparecer, revelando que está doente e tem pouco tempo de vida. Iris então descobre que tem um irmão, e ele se chama Wally West. E por incrível que pareça, esse aqui é o mesmo personagem que aparece naqueles desenhos da Liga da Justiça, lembra? Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. Esse aqui é o Wally West, o sucessor do Flash, aquele que faz parte da Liga da Justiça com Mulher Maravilha, Super-Homem, Batman e os outros. Voltando à história, Joey fica chocado, mas decide reaproximar do filho. Com o tempo, pai e filho começam a se entender. Barry também inicia um relacionamento com Patty Spivot, que, na minha opinião, é um dos romances mais interessantes da série. Porém, quando Patty finalmente confronta o Mago do Clima, na esperança de vingar o seu pai, Barry a impede e faz ela perceber que a justiça é diferente de vingança. Depois de todo esse drama, ela decide deixar a cidade e terminar com o Barry. Enquanto isso, Caitlin trabalha em um soro para aumentar a velocidade do Barry. Jay Garrick, porém, alerta que essa substância é perigosa. No seu próprio mundo, o uso desse composto quase o eliminou. Enquanto Caitlin tenta examiná-lo melhor, percebe que não há nenhum Jay Garrick na Terra 1, o que levanta suspeitas. Jay revela então que seu verdadeiro nome é Hunter Zolomon. E para completar, o Dr. Wells da Terra 2 revela que o Zoom está mantendo sua filha, Jess Quick, em cativeiro. E ele acabou fazendo um trato com o Zoom. Ele roubará a velocidade do Barry em troca da libertação da sua filha. Wells começa a extrair parte da velocidade do Barry, mas atormentado pela culpa, ele acaba confessando tudo. Barry perdoa tudo, como sempre, e promete resgatar a Jessie. Mas primeiro, eles precisam fechar todas as passagens entre as terras, deixando apenas a dos laboratórios Star aberta. Barry, Cisco e Wells então viajam para a Terra 2, em uma missão de resgate. Lá eles encontram várias versões alternativas de personagens que já conhecem. A Caitlin, da Terra 2, por exemplo, já é a Killer Frost. Eles conseguem resgatar Jessie e encontram um prisioneiro misterioso, e não conseguem libertá-lo naquele momento. De volta à Terra 1, todos os portais são fechados. Jay, ou melhor, o Hunter, é atacado e aparentemente eliminado. Mas então vem a grande revelação. Zoom é, na verdade, Hunter Zolomon, o homem que fingia ser o Jay Garrick. Era tudo farsa. Jay Garrick não era o verdadeiro Jay Garrick, e sim o vilão com quem eles estavam trabalhando lado a lado esse tempo todo. Ele é um criminoso da Terra 2, condenado à morte, que sobrevive roubando a velocidade de outros velocistas. Mas se o Jay Garrick morreu, como o Zoom está vivo? A resposta é que ele usou um remanescente temporal, uma cópia de si mesmo criada ao viajar no tempo. Uma habilidade difícil de explicar que é meio comum entre os velocistas. O que realmente é difícil de explicar é como alguém assistiu o resumo até aqui e ainda não se inscreveu no melhor canal de resumos de todo o Brasil. Se inscreva no canal Io Resumos na velocidade de um flash.
Barry percebe que não é rápido o suficiente para derrotar o Zoom. E então ele decide voltar no tempo e pedir ajuda para o Flash Reverso. E por incrível que pareça, ele ajuda. E eles desenvolvem uma nova técnica para vencer o Zoom. É aqui que somos de fato apresentados para a Força da Aceleração, uma entidade com consciência que gerencia todos os eventos relacionados à supervelocidade e também fiscaliza as viagens no tempo, enviando espectros para caçar e eliminar velocistas que quebram as suas regras. Barry então tenta enfrentar Zoom novamente, mas novamente ele falha. Zoom então rouba a sua velocidade e traz diversos meta-humanos da Terra 2 para conquistar a Terra 1. Agora o time Flash está desanimado e derrotado. Mas o Wells propõe recriar o experimento do acelerador de partículas para restaurar os poderes de Barry Allen. Apesar do risco de criar vários novos vilões, eles fazem o experimento. E Barry recupera o seu poder a esse alto custo. Novamente com a sua velocidade, ele começa a derrotar meta-humanos e enfrenta Zoom em um confronto final. Zoom finalmente elimina Henry Allen, o pai do Barry. E isso faz o Barry desafiar o Zoom para uma corrida. E no meio dessa imensa geração de energia, Zoom queria aproveitar toda essa energia para destruir a Terra 2. Mas o Barry usou um remanescente temporal, e assim ele conseguiu enganar o Zoom. Assim, os espectros da Força da Aceleração capturam o Zoom e o transformam no Black Flash. Então descobrimos que o Wally e Jesse foram atingidos por matéria escura durante a explosão do acelerador de partículas, o que pode indicar que eles também vão ter poderes. Nós já sabemos que eles vão ter. E o prisioneiro que eles não conseguiram libertar na Terra 2? Era o verdadeiro Jay Garrick da Terra 3. E ele tem o rosto idêntico ao pai do Barry, o Henry Allen. Perturbado com tudo o que aconteceu, Barry toma uma decisão radical. Volta no tempo e salva a sua mãe, criando a famosa realidade alternativa chamada de Flashpoint. No Flashpoint, os pais do Barry estão vivos. Ele nunca conheceu o Joey, nem a Iris e nem os seus outros amigos. Nessa nova linha do tempo, Barry vive uma vida feliz em família. Porém, o Flash Reverso o alerta. Permanecer nesse universo é perigoso. Seus recursos mentais vão ser apagados com o tempo, tornando-o impossível retornar à realidade original. Barry ignora o aviso e tenta levar uma vida normal, curtindo agora o sonho de criança que ele sempre quis, uma vida com uma família inteira. Nesse mundo, existe outro Flash, o Kid Flash, que é o Wally West. Ele está enfrentando um novo velocista, conhecido como o Rival, mas ele acaba precisando da ajuda do Barry. E nisso, o Wally é gravemente ferido. E é aí que o Barry começa a entender que precisa corrigir os seus erros. Então, ele toma a decisão mais difícil de toda a sua vida: libertar o Flash Reverso para que ele vá até o momento em que ele eliminou a mãe do Barry, restaurando assim a linha do tempo. Mas como já havia sido alertado, nem tudo volta ao normal. Algumas mudanças significativas persistem. Iris e o pai dela estão abalados. O irmão do Cisco não está vivo nessa nova linha temporal. E a filha de John Diggle agora é um menino. Além disso, nessa nova linha temporal, Caitlin começa a desenvolver os poderes de Killer Frost, como a sua versão maligna da Terra 2. Barry então tenta consertar tudo viajando no tempo de novo, mas Jay Garrick o detém, explicando que as coisas nunca voltarão a ser como antes. Barry não aceita essa nova realidade e revela aos seus amigos tudo o que aconteceu no Flashpoint. No começo, todos ficam furiosos com ele, considerando o ato um extremo egoísmo, mas eles acabam o perdoando com o tempo. Wells, da Terra 2, retorna, e descobrimos que a sua filha, Jessie Quick, também é uma velocista. Barry a treina, e apesar da relutância inicial do seu pai, ela decide ser a heroína da Terra 2. Cisco ainda está abalado pela perda do seu irmão e pela mudança do comportamento de Harrison Wells. Para resolver isso, eles buscam outra versão do Wells e conhecem A.J. Wells, da Terra 19. Um cara excêntrico, divertido e que acaba completando o time. Enquanto isso, novos meta-humanos começam a aparecer em Central City. Barry descobre que esses meta-humanos têm relação com o Flashpoint e com um novo inimigo, o Doutor Alquimia. A Alquimia está trazendo poder às pessoas
que os tinham no Flashpoint, utilizando a Pedra Filosofal. Barry descobre isso ao conhecer Julian Albert, um novo colega de trabalho que compartilha o seu laboratório. Wally começa a ter visões da sua vida como Kid Flash no Flashpoint e deseja seus poderes de volta. Ele sempre foi apaixonado por velocidade. E o Alquimia oferece isso a ele. Mas o time alerta sobre os perigos. Ainda assim, Wally é manipulado. E o Team Flash tenta usar isso como isca para capturar o Alquimia. Mas é claro que tudo dá errado. É então que conhecemos o verdadeiro vilão. Savitar, o deus da velocidade. Um velocista ainda mais rápido e mais ameaçador do que o Flash Reverso ou o Zoom. O Alquimia consegue restaurar os poderes do Wally, fazendo ele se tornar o Kid Flash. Enquanto isso, Caitlin teme que os seus poderes como Killer Frost estejam despertando. E ela pede ao Cisco que use os seus poderes para ver o que vai acontecer. E Cisco tem uma visão em que Caitlin e ele estão lutando. E isso deixa ele muito preocupado. Em seguida, acontece uma invasão alienígena. É claro que eles não podem ter um único momento de paz. Mas isso é apenas o início de um crossover, junto com Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow e todo o tipo de gente com roupas de couro colorido. Após a invasão, Wally deseja atuar como o herói, mas ninguém leva ele a sério. Talvez se o ator fosse mais jovem faria mais sentido, mas esse é muito adulto para o cargo de Kid Flash. Voltando à história, HR começa a treiná-lo em segredo, mas o Wally eventualmente ultrapassa Barry em velocidade. Ele é mais rápido, mais habilidoso, mesmo sem treinamento. Então o time foi obrigado a aceitar o Kid Flash, e Barry assumiu seu treinamento oficial. O time captura o Alquimia e descobre que ele na verdade é o Julian Albert, o colega chato de trabalho do Barry. Mas ele estava sendo manipulado inconscientemente por Savitar, por meio da Pedra Filosofal. Um spoiler importante caso você não se lembre: Savitar é o Barry. Cisco está abalado emocionalmente. Ele não gostava do seu irmão, que sempre ficava tirando sarro dele e era melhor do que ele em tudo. Mas ele queria ter o seu irmão de volta. E por isso, em um ato de desespero, ele acaba abrindo a caixa de Pandora, libertando o Savitar novamente. Eles descobrem que Savitar só pode se manifestar fora dessa caixa. E Barry tenta destruí-la, mas falha miseravelmente. E agora, novamente com a ajuda de Jay Garrick, o Barry consegue lançar o Savitar dentro da força da aceleração. Porém, o Barry é lançado meses no futuro, e lá ele testemunha algo que ele não queria ver. Savitar está atravessando Iris West. Agora, mais desesperado do que nunca, ele pede ajuda de Cisco e conta para todo mundo o que está para acontecer no futuro. Então eles começam a trabalhar juntos para tentar mudar o futuro e evitar com que isso aconteça. Enquanto isso, o time descobre que HR não é um gênio como os outros Wells, mas sim um mentiroso tentando recomeçar a vida. Apesar disso, eles o aceitam e permitem que ele fique na Terra 1. Do jeito dele, ele também é genial, mas alguém vem atrás dele para tentar fazer justiça. Ela se chama Gypsy, a cigana, e ela quer levá-lo de volta por violar várias regras, leis e coisas interdimensionais, mas Cisco acaba a vencendo, e é aqui que nasce o amor. O time volta a interrogar Savitar por meio de Julian, mas Savitar, o deus da velocidade, afirma que um deles vai morrer, um deles vai trair o time, e outro terá um destino pior do que a morte. Então Caitlin revela que roubou um fragmento da Pedra Filosofal, esperando que isso ajudasse a remover os seus poderes malignos. Barry então descobre que Savitar está preso na força da aceleração e só pode passar se a Pedra Filosofal estiver lá, além de uma pessoa para substituí-lo. Wally acaba sendo essa pessoa. Ele caiu novamente em uma armadilha, sendo muito inocente, tornando-se assim um prisioneiro. Barry então vai até a força da aceleração para resgatá-lo, mas a única forma de libertar o Wally é que alguém assuma o seu lugar. E Jay Garrick se sacrifica, ficando preso para sempre ali. O time agora precisa derrotar Savitar, mas os poderes da Caitlin evoluem e ela se transforma completamente em Killer Frost, traindo o time e se aliando a Savitar, com a condição de que a sua personalidade antiga desapareça para sempre. Assim, as profecias de Savitar começam a se cumprir. Barry percebe que precisa descobrir a identidade de Savitar para vencê-lo, e ele viaja para o futuro,
Mas o Flash do futuro não tem as respostas, apenas depressão. Ele revela que mandou alguns remanescentes temporais, e todos foram eliminados, até que um sobreviveu e se tornou o próprio Savitar. Aqui o Barry descobre que ele é o pior vilão de toda a série. Ou seja, Savitar é uma versão futura deformada do Barry Allen. Essa revelação abala todo o time. Eles descobriram que o seu querido amigo pode se tornar maligno. É aqui que eles decidem ajudar a cientista Tracy Brand. Ela está desenvolvendo uma bazuca capaz de prender Savitar dentro da força da aceleração. Então, ao se aproximar o fim da Iris, eles tentam escondê-lo na Terra 2. Mas Savitar descobre a localização por causa de um deslize de Ajar e a sequestra. Na tentativa de impedir Savitar, Barry dispara a bazuca, mas Savitar contra-ataca com a Pedra Filosofal. Então, num dos momentos mais emocionantes da série, Ajar toma o lugar de Iris e morre no seu lugar. A morte de Ajar muda o futuro. Savitar percebe que com Iris viva, ele deixará de existir. Desesperado, ele sequestra o Cisco e obriga ele a modificar a bazuca para que possa existir em todas as linhas temporais ao mesmo tempo, criando assim múltiplas versões de Savitar. Mas tudo era uma armadilha. Cisco realmente alterou a bazuca, mas para libertar Jay Garrick da força da aceleração. E é aqui que o combate contra o Deus da Velocidade começa. O time todo enfrenta Savitar. Cisco enfrenta Killer Frost e Barry derrota Savitar, que é completamente eliminado. Então Killer Frost, por pura conveniência, decide não ser mais vilã, mas também não volta a ser a Caitlin. Ela escolhe seguir um novo caminho. Nesse ponto, a força da aceleração, que já foi tão abusada, se desequilibra por ter ficado sem um prisioneiro. Ela se materializa e aparece como uma entidade viva e pensante, e diz que o Barry deve ocupar o lugar de Savitar. Sem pensar muito, Barry se despede de tudo e todos e vai para sempre ficar preso na força da aceleração, encerrando toda a sua história e legado e decidindo que é o seu fim. Mas é claro que isso não vai ficar assim. Depois de alguns meses, o time Flash segue protegendo Central City. A Iris assumiu a liderança do time, e o Wally e Cisco cuidam da defesa da cidade. Mas tudo isso muda com a chegada do misterioso samurai, que exige enfrentar o Flash. O time percebe que o inimigo é forte demais e decide trazer o Barry de volta. Caitlin, que havia se afastado após os seus problemas como Killer Frost, retorna ao grupo para ajudar. Eles conseguem libertar o Barry, mas ele retorna completamente confuso, falando frases desconexas e escrevendo símbolos estranhos. O samurai ataca novamente e sequestra Iris, o que faz o Barry despertar. Assim ele recupera a lucidez e derrota o samurai, que na verdade era um androide. O time descobre que essa nova ameaça está ligada a algo maior. Durante o retorno do Barry, uma onda de matéria escura atinge um ônibus com 12 passageiros. Todos são transformados em novos meta-humanos. Entre eles, 4 são mais importantes. Ralph, um ex-detetive corrupto que se torna o Homem Elástico. Beck Sharp, que pode manipular a sorte. Nina, que pode controlar estátuas. E Silbert, que consegue encolher ou aumentar objetos e pessoas. O time Flash começa a capturar esses meta-humanos para protegê-los e evitar que sejam usados por alguém com más intenções. Outro desses passageiros do ônibus é Dominic Lance, que possui o poder de ler mentes. Ele é sequestrado por Amunet Black, mas é salvo pelo time, mas é sequestrado de novo. E isso está ligado a Clifford DeVoe, também conhecido como o Pensador, o verdadeiro vilão do momento. Na minha opinião, o pior vilão de todos. Ele é um antigo professor. DeVoe foi afetado pela explosão do acelerador de partículas e ganhou superinteligência. Ele e a esposa Marlise construíram um capacete para amplificar as suas capacidades mentais. O time até tentou investigá-lo, mas ele parece um homem comum em uma cadeira de rodas, o que faz com que todos duvidem da suspeita do Barry. Mais uma vez, um homem na cadeira de rodas está enganando todo o time Flash. Porém, DeVoe, com sua superinteligência, sempre arma tudo. Acusa o Barry de perseguição e consegue uma ordem de restrição, fazendo o Barry ser suspenso dos seus trabalhos na polícia. Então DeVoe executa um plano. Ele transfere sua mente para o corpo de Dominic Lance e abandona o seu corpo original. Só que o corpo abandonado é encontrado pelo Barry e ele é incriminado pelo crime e condenado à prisão perpétua.
Com o Barry Allen preso, Ralph assume o papel de protetor da cidade, mas é muito imaturo. E com o tempo e conselhos do Barry, ele evolui como herói. Dá pra ver claramente que a série estava com baixo orçamento nesse momento. Olha só essas roupas. Na prisão, Barry é mantido junto com outros meta-humanos, que ele mesmo ajudou a capturar. O diretor da penitenciária decide vendê-los, mas Barry organiza uma fuga, se unindo aos seus antigos inimigos. Mas DeVoe intercepta o plano e destrói todos os meta-humanos, roubando o corpo e o poder de Becky, a meta-humana da sorte. Com a ajuda de Ralph, o time consegue manipular o julgamento e libertar o Barry, que agora precisa proteger os meta-humanos restantes. Apesar dos esforços, DeVoe continua capturando os meta-humanos. Quando Ralph tenta derrotá-lo, hesita em acabar com ele e acaba sendo capturado. DeVoe então rouba o corpo de Ralph, agora com todos os poderes combinados e uma aparência jovem. Enquanto isso, Harrison Wells constrói um capacete para aumentar a sua própria inteligência, mas acaba viciado na tecnologia e começa a perder suas capacidades cognitivas. O último passageiro do ônibus é um homem que se tornou uma verdadeira bomba humana nuclear. DeVoe quer usá-lo como bateria para alimentar o seu plano de dominação global, a Iluminação, que reiniciará o cérebro de todas as pessoas da Terra para criar uma sociedade que ele irá controlar. Nesse momento, Marlise descobre que estava sendo drogada com as lágrimas de Beck, que funcionam como uma substância de controle emocional, e abandona DeVoe. Aqui, ela finalmente enxergou a monstruosidade do seu plano. Com todos os poderes, DeVoe lança satélites na órbita da Terra para iniciar o plano. O time Flash tenta impedir, mas ele é poderoso demais e tem a sorte ao seu lado. Marlise então oferece ajuda ao time Flash, sugerindo que entrem na mente de DeVoe para encontrar sua versão bondosa e derrotá-lo de dentro para fora. Então Barry entra. Lá dentro da mente, Barry encontra vestígios de Ralph que de alguma forma sobreviveu dentro da mente do DeVoe. Então Barry propõe que Ralph reassuma o controle do seu próprio corpo. E depois de algumas dificuldades, Ralph retorna e DeVoe é totalmente destruído. Porém, antes de encontrar o seu fim, DeVoe lança um dos seus satélites em queda livre sobre Central City. Barry até tenta impedir, mas não é rápido o suficiente. Até que um velocista misterioso aparece e salva a cidade. Essa figura misteriosa é Nora West Allen, a filha do Barry com a Iris, e ela acabou de vir do futuro. Ela explica que não consegue mais voltar para o seu próprio tempo, porque alterou a linha temporal ao ajudar em uma missão. Então Barry, traumatizado com a linha do tempo, teme que a permanência da filha dele naquela era cause ainda mais problemas às linhas temporais e decide mandá-la de volta. Mas ela insiste em ficar. Ela é cabeça dura igual o pai. Nora quer aprender com ele, já que o Barry do futuro desapareceu durante a crise e nunca mais voltou. Então o Barry ficou comovido e finalmente decide ajudar a sua filha. Com o tempo, ela vai cometendo os seus erros, mas vai aprendendo técnicas de velocista com o seu pai. Porém, uma nova ameaça surge. Cicada. Um meta-humano muito estranho, que tem poderes estranhos e um objetivo estranho: eliminar todos os meta-humanos. E a Nora conhece ele. Ela diz que no futuro ele nunca foi capturado. E ela mantém um diário fazendo anotações em uma linguagem misteriosa, que permanece constante mesmo com as alterações no tempo. A partir das suas anotações, ela decide convocar Sherlock Wells, mais um Wells que é um renomado detetive da Terra 221. Ele já esteve envolvido na captura do Cicada 37 vezes em outras realidades. Porém, nessa linha do tempo, Cicada é uma pessoa diferente. Aqui, ele se chama Orlen Dwyer, um homem que recebeu seus poderes após ser ferido por estilhaços do satélite do DeVoe. Sua sobrinha, Grace, também ficou ferida e entrou em coma. A raiva e o trauma fizeram ele se tornar Cicada. E a arma dele é basicamente uma criptonita de meta-humanos, uma adaga que absorve a energia da matéria escura e faz os poderes serem anulados. E o primeiro alvo foi o Cisco, que foi salvo pela Nora. Ainda assim, Cisco ficou ferido e teve grandes problemas em tentar usar as suas habilidades. Enquanto isso, Caitlin buscava recuperar sua conexão com Killer Frost. Ela descobre que os seus poderes não vieram da explosão do acelerador, mas sim de experimentos genéticos feitos pelo seu pai, Thomas Snow.
Eles até encontram Thomas, que se revela como o vilão Icicle, e Killer Frost reaparece para derrotá-lo. Sherlock Wells e Ralph descobrem a identidade de Cicada e fazem um rastreamento dele através dos satélites dos laboratórios Star. O plano do time é neutralizar a adaga. A Nora sugere viajar no tempo de novo, coletar itens em batalhas anteriores e derrotá-lo. Então, contando com a ajuda do Barry e até mesmo do Flash Reverso, Nora reúne os itens, mas o artefato que ela montou quebra. E o mentor secreto da Nora é revelado. O Flash Reverso tinha armado uma cilada. E o seu plano deu certo. Mas mesmo com tudo pronto, a missão falha e Cicada os derrota, mostrando que eles são totalmente dependentes dos poderes. Logo após, acontece mais um crossover. E nesse, o Barry Allen se torna o Arqueiro Verde. E o Oliver Queen se torna o Flash. É até engraçado. De volta à nossa própria realidade, Sherlock Wells desconfia de Nora e a investiga. É aqui então que eles descobrem que ela está trabalhando secretamente para o Flash Reverso. Ela o procurou para tentar entender como usar os seus próprios poderes. Ela precisava de um mentor e o próprio Flash havia desaparecido. Quando o time descobre a verdade, Barry se sente traído e manda Nora voltar para o seu próprio tempo. Mas ela implora por uma segunda chance. A essa altura, o Flash Reverso já tinha ensinado como acessar a força da aceleração negativa, que funciona à base dos sentimentos de ódio e raiva. Como ela já é muito instável, ela tentou destruir uma base militar, mas o Barry a ajudou a recuperar o controle dos próprios poderes. Então, mais uma vez eles tentam destruir a adaga de Cicada, mas para surpresa de todos, surge uma segunda Cicada, que veio do futuro. No futuro foi criada uma cura para os meta-humanos, que ela rejeitou. Ela mesma quer eliminar todos eles. O seu nome é Grace Gibbons, e ela é exatamente a menina que estava em coma. O time então a enfrenta em uma batalha final, e eles estão prestes a vencê-la. Mas Ralph percebe que isso libertaria o Flash Reverso, que está preso no futuro porque a adaga é usada para suprimir os seus poderes. Era tudo um plano do próprio Flash Reverso para ele ser libertado. Então agora eles entram no imenso dilema de destruir a adaga, mesmo sabendo que isso libertará Tawny. E assim, após vencerem a vilã, o Flash Reverso retorna. Após a sua fuga, o tempo começa a se reajustar. Como consequência, Nora começa a desaparecer. A destruição da adaga alterou a linha do tempo de uma forma drástica. A existência da Nora foi completamente apagada. Barry e Iris ficaram abalados e até tentaram salvá-la, mas é impossível. Nora se despediu dos seus pais com uma última mensagem. Ela disse para eles se inscreverem no canal Yo, e eles ficaram com essa última lembrança da filha. Após a perda de Nora, Barry e Iris tentam lidar com o luto, cada um à sua maneira. Iris preservando objetos de Nora e Barry focado em impedir que mais vidas sejam perdidas. Logo a seguir, como eles não podem ter um único momento de paz, aparece um buraco negro no céu de Central City. Ele foi causado por um cientista louco, Chester P. Runk, que acidentalmente teve a sua mente aprisionada dentro do buraco negro. Barry e o time conseguem resgatá-lo e reunir o corpo e a consciência. Pouco depois, Barry recebe a visita do Monitor, e é aqui que as coisas realmente começam a ficar muito loucas. Ele informa que a crise se aproxima e que para salvar o multiverso, o Flash deve morrer. Então Barry tenta viajar para o futuro para descobrir como evitar o seu próprio destino, mas é impedido por uma barreira de antimatéria. Com a ajuda de Jay Garrick da Terra 3, ele consegue enviar sua mente para o futuro e vê milhões de possibilidades. Mas em apenas uma delas, todos sobrevivem. Aquela em que ele mesmo morre. Enquanto isso, conhecemos Hansen Rosso, um médico que perdeu a mãe para um tipo raro de câncer. Desesperado para encontrar a cura, Hansen utiliza a matéria escura em si mesmo, o que não cura sua doença, mas lhe dá o poder de manipular o próprio sangue, infectar pessoas e transformá-las em zumbis. Então surge o vilão Bloodwork. Então Barry decide contar o trágico destino de que todos eles vão perecer na crise, e começa a preparar todos para um mundo sem o Flash, onde ele vai escolher o sacrifício para que os outros vivam. Assim começou o drama. Ele nomeou Cisco como líder da equipe e já Caitlin decidiu se unir completamente e ceder espaço para Killer Frost assumir o controle. Iris, por sua vez, foca no jornalismo e lança o seu próprio site.
Enquanto Barry se aproxima de Hansen tentando ajudá-lo, o vilão mergulha cada vez mais na escuridão, convencido de que pode criar uma utopia, um mundo sem doenças e sem morte. Ele até infectou o Ralph, e Barry teve que doar o seu próprio sangue para salvá-lo. Mas eventualmente também acabou sendo infectado. A infecção gerou uma espécie de batalha interna entre o Barry e o Hansen, dentro da mente do velocista. Barry quase sucumbe. Ele está tentado com a promessa de não morrer na crise. A força da aceleração então entra em ação e tenta alertá-lo, mas também não consegue. Então Barry é temporariamente dominado por Bloodwork. Nessa altura, quase toda a cidade estava infectada, e o time Flash encontra uma saída usando os poderes de Allegra, que pode emitir energia UV e reverter os efeitos da infecção. Barry então se liberta, e a batalha final contra Bloodwork acontece. Ele é finalmente derrotado e aprisionado. Então você está vendo esse resumo até aqui e já sentiu vontade de ter o seu próprio canal Dark. Agora eu vou te fazer um convite para conhecer a minha aula que está aqui na descrição. Você também pode ter um canal de resumos, você também pode ter um canal Dark, sem mostrar o rosto, e fazer dinheiro com isso. Então clica aqui embaixo. Enquanto isso, Nash Wells, mais um Wells diferente, talvez esse seja o mais interessante de todos eles. Ele está investigando a crise e acaba, acidentalmente, libertando o Anti-Monitor, uma entidade que é o verdadeiro vilão por trás do evento apocalíptico. Mas, infelizmente, esse é assunto de crossover, a crise nas infinitas terras. Deixa um comentário aqui abaixo se você quer ver o resumo desses episódios que aconteceram entre várias séries diferentes. A Crise nas Infinitas Terras foi o crossover mais épico e que envolveu mais séries em toda a história. Até hoje, ninguém fez nada igual. Após a crise, a Terra Prime é formada, uma fusão de várias realidades. Agora, Metrópolis, National City e o universo de Black Lightning fazem parte da mesma Terra. E novas ameaças começam a surgir. O jornal O Cidadão investiga uma organização criminosa chamada Buraco Negro, que sequestra e trafica meta-humanos. Um dos capangas é a prima da Allegra, que possui os mesmos poderes eletromagnéticos. Iris descobre que o líder dessa organização é Joseph Carver, dono das indústrias McClock, e ela tenta chantageá-lo, mas é sugada por um espelho. Dentro desse universo alternativo chamado Espelhoverso, Iris conhece Eva McClock, uma meta-humana que está aprisionada no Espelhoverso há mais de 6 anos. Enquanto isso, no mundo real, uma cópia espelhada da Iris assume o seu lugar sem que ninguém perceba. Então, Wally West retorna da Força da Aceleração e revela para todos que a Força da Aceleração está morrendo. Cisco se afasta temporariamente. Ele está catalogando os multiversos. Nash Wells começa a ter visões alternativas de si mesmo e é possuído pelo Flash Reverso, que tenta usar o seu corpo para retornar. O time teve que realizar um verdadeiro exorcismo para libertar Nash. E então descobrimos que ele tem uma filha adotiva chamada Maya, idêntica à Allegra, o que explica sua superproteção com ela. Então, o time Flash começa a desenvolver uma nova força da aceleração, dessa vez artificial. Enquanto isso, Ralph investiga uma mulher chamada Sui, que está sendo chantageada por Carver. Ela, na verdade, é uma ladra, mas une forças com o Ralph para expor a organização criminosa. Então, finalmente, eles descobrem que a Iris real foi substituída, mas Camila acaba sendo aprisionada no Espelhoverso pela Eva. Logo, o chefe de polícia também é capturado, mas Eva consegue escapar do Espelhoverso, eliminar a cópia da Iris e começa a montar a sua vingança contra Carver. E o time Flash até tenta protegê-lo, mas Eva convence os meta-humanos do Buraco Negro a lutarem por ela. Então um confronto final acontece. Carver é completamente derrotado pela Eva. Ela revela ao mundo que está viva e assume sua posição de poder na empresa. Enquanto isso, Iris e Camila tentam escapar do Espelhoverso, mas Iris desaparece misteriosamente. E eu preciso fazer um comentário. Aqui, por causa da pandemia, a série teve várias pausas e desaparecimentos dos personagens. Tiveram brigas entre os atores e até rompimento de relacionamentos. As pessoas da produção simplesmente pediram demissão. A verba foi cortada e houveram até coisas piores. Então a série deu uma estagnada legal e piorou bastante. Por sorte não foi cancelada. Talvez tivesse sido melhor se tivesse. Muita gente deixou de assistir a série aqui, mas fiquem tranquilos que o IO resume tudo pra vocês.
Agora Iris ainda está presa no espelho-verso, e Barry está perdendo sua velocidade. Ele tenta armazenar o que resta, mas não é suficiente para derrotar Eva. Chester e Nash trabalham para restaurar a velocidade do Barry, usando exatamente o poder da força da aceleração artificial, mas não conseguem uma fonte de energia poderosa o suficiente. Até que eles descobrem que dentro do Nash estão fragmentos multiversais de todos os Wells, incluindo o HR, o Sherlock e o Harry. A única forma de ativar a força da aceleração artificial é com o sacrifício de Nash e todos os Wells. E por fim, depois de algum drama, Nash se sacrifica. E finalmente, ouvimos novamente a frase "Corre, Barry, corre!". O Flash recupera a sua velocidade, agora com um novo poder, a visão do futuro. Com essa nova habilidade, Barry resgata a Iris, Camila e Sing do espelho-verso, mas ele começa a agir de forma fria e insensível. Ele perdeu grande parte dos sentimentos. Isso o leva a tomar decisões totalmente sozinho e ignorar o time. Então Killer Frost injeta velocidade X e enfrenta Barry em uma batalha de super velocidade. Mesmo vencendo, Barry finalmente percebe que a sua força da aceleração artificial está afetando a sua vida, os seus sentimentos e os seus relacionamentos com as pessoas. Para a surpresa de 0 pessoas, outro Wells aparece, e é o Harrison Wells original da Terra 1. Agora, ele tem o poder de viajar no tempo, e ele ajuda o Barry a perceber que os verdadeiros sentimentos são a chave para derrotar a Eva. E ela já estava transformando as pessoas em clone e espelho há um bom tempo. Barry então reativa a força da aceleração artificial e usa as partículas contidas na Iris para estabilizá-la. Com a ajuda de Wells, Iris e Barry enfrentam Eva e a vencem com o poder dos sentimentos. Agora, Wells se despede e decide viver no passado com a sua esposa. O Ralph deixou a série completamente, o que na minha opinião foi uma coisa muito boa. Mas Barry e Iris acidentalmente acabaram criando 3 forças. A Alexa, a força da força, Bashir, a força da mente e Deon, a força da inércia. Essas entidades, geradas por um acidente, passam a agir como verdadeiros filhos cósmicos deles. Nora, a nova personificação da força da aceleração, inicialmente sente-se ameaçada por essas novas presenças e tenta afastá-las. Mas ao invés de lutar contra, Barry e Iris escolhem acolher e restaurar a harmonia entre todas as forças, reafirmando o poder da união e do equilíbrio. Enquanto isso, Caitlin, como Frost, enfrenta um julgamento pelas suas atitudes no passado, recusando uma possível cura que removeria os seus poderes. Ela aceita suas consequências e é enviada para um centro de reabilitação. Cisco Ramon, por sua vez, encara seus medos e toma uma decisão difícil. Ele deixa a equipe para viver uma nova fase ao lado da sua parceira, Camila. Chester assume seu lugar como novo gênio do time tecnológico da equipe. Joey West descobre que a Capitã Kramer tem planos questionáveis envolvendo a cura dos meta-humanos. Em desacordo com essa postura, ele decide deixar seu cargo de capitão da polícia. Mais tarde, ele investiga o passado de Kramer e revela que ela também é uma meta-humana, capaz de copiar habilidades de outros ao seu redor. Não demora muito até que uma nova ameaça conhecida volte à cena: o Deus da Velocidade. Diversos clones do velocista aparecem na cidade, lutando entre si em uma guerra interna. Para entender e lidar com a situação, Barry recebe a ajuda de John Diggle, que nesse momento enfrenta os efeitos colaterais misteriosos ligado ao poderoso anel. Um anel que caiu do céu e ele encontrou, o anel da Lanterna Verde. Juntos eles descobrem que os deuses da velocidade se voltaram contra o seu criador, August Hirt, que está desorientado no presente. Vindos diretamente do futuro e de uma linha temporal alternativa, Nora West e Bart Allen, os filhos do Barry, chegam para ajudar. Bart revela que o Deus da Velocidade causou grandes perdas no seu tempo. Para tentar entender a origem do conflito, Barry se conecta com a mente de August e descobre que ele rejeita a energia natural da velocidade, preferindo uma versão sintética. A força da aceleração concede velocidade verdadeira para August, que então se transforma no verdadeiro Deus da Velocidade, unificando todos os seus clones. Diante dessa ameaça, Barry pede ajuda a seu maior rival, o Flash Reverso. Em um confronto impressionante, os dois se unem para derrotar o Deus da Velocidade. No fim, o Flash Reverso tenta mais uma vez superá-lo, mas descobre que o Barry
agora está muito mais rápido. Como sempre, ele promete voltar e se vingar. Mais adiante, vemos o evento especial Armageddon no ano 2031. O poderoso Despero acredita que Barry será o responsável por uma enorme destruição no futuro. Para evitar isso, ele viaja no tempo com o objetivo de impedir que a ameaça se concretize. Barry, determinado a provar sua inocência, se submete a testes e mostra ser um verdadeiro herói. Despero concede a ele um prazo para provar que ele pode manter o controle. Mas logo, tudo ao redor do Barry começa a desmoronar. Ele perde o emprego, os laboratórios Star são desativados e a inteligência artificial Gideon é apagada. Joey West desapareceu e ninguém sabe explicar como isso aconteceu. Suspeitando de manipulação temporal, Barry foge com a ajuda dos seus amigos. Ele procura os heróis restantes da liga formada pós-crise, e Blacklight é o primeiro que responde ao seu chamado. Juntos, eles ativam o protocolo Injustice, que é usado quando um herói corre o risco de perder o controle. Barry, acreditando ser o problema, pede com que os seus poderes sejam removidos, mas Jefferson o ajuda a encontrar clareza e verdade. Enquanto isso, lidando com sua instabilidade temporal, Iris investiga a ausência do pai e descobre que alguém alterou a linha do tempo. Barry então viaja até 2031 e revela o verdadeiro responsável, o Flash Reverso. Em uma realidade distorcida, Tawny trocou de lugar com o Barry. Agora ele é o herói e o Barry é o vilão. No futuro alternativo, Barry pede ajuda de Damien Dark, que nessa realidade é aliado dos heróis. E nessa linha temporal, a filha dele, Nora, está viva. E o Barry consegue restaurar a linha temporal. A linha do tempo foi corrigida. Joey retorna e Tawny começa a desaparecer devido ao paradoxo que ele mesmo criou. Para evitar a eliminação total, Barry escolhe retirar os poderes de Tawny, desconectando ele da força da aceleração negativa e assim encerrando a jornada do Flash Reverso. Ainda assim, Despero vê Tawny como um risco e tenta eliminá-lo. Barry agora enfrenta Despero e salva o dia mais uma vez. Ou melhor, o pior vilão. Damien Dark se despede da sua filha e desaparece, deixando a Pedra do Tempo com Joey. Após os eventos cósmicos, a série foca em momentos mais íntimos. Caitlin começa um romance com Mark Blaine e mesmo com dúvidas, Frost aceita essa relação. Mas é claro que a paz não dura muito. E uma nova ameaça surge. Um ser misterioso que incendeia seus alvos e parece se alimentar da dor emocional. E então, a doença temporal que atingiu a Iris piora, afetando o espaço-tempo ao seu redor. Pessoas próximas começam a desaparecer misteriosamente, inclusive ela mesma. Mas por causa da natureza dessa condição, eventualmente ela retorna. E quando essa ameaça revela sua verdadeira identidade, não é uma pessoa comum, mas uma entidade chamada Chama Negra, que parece ter ligação com Ronnie Raymond, ou algo que tomou a sua forma. Em um momento de dor, Caitlin acredita que pode trazer Ronnie de volta, mas em vez disso, ela desperta uma entidade sombria, que se alimenta da dor emocional das pessoas. Ela tenta transformar Caitlin em sua nova parceira das trevas. Para enfrentá-lo, Frost canaliza um novo poder, assumindo a forma de Hellfrost. Nesse combate, ela absorve as chamas de Deadstorm e o derrota. Mas o esforço é tão grande que ela mesmo não resistiu. Sua morte abalou profundamente o time Flash, e Caitlin, ao lado de Mark, promete encontrar um caminho para trazê-la de volta. Enquanto isso, Iris desaparece mais uma vez. E tudo isso está acontecendo graças a uma versão corrompida da força da inércia, o Steel Force negativo. Ele aprisiona Iris em um limbo temporal, mas Nora West, a filha do Barry, consegue ajudar o pai e resgatá-la. Nesse período, uma nova velocista aparece, chamada Mina Dawan, que adquiriu seus poderes por meio de tecnologia. Barry investiga e descobre que seu parceiro no projeto é mais um Eobard Tawny alternativo, sem memórias do seu passado. Juntos, eles tentam impedir que Mina seja corrompida pela força da aceleração negativa, e os sentimentos são a chave para ela manter o controle. Depois de muitos conflitos envolvendo as forças cósmicas, uma nova ameaça começa a se formar a partir de dentro. Dion Owens, que inicialmente representa a força da inércia, acaba sendo corrompido pela versão negativa dessa energia. Ele, antes um aliado, agora age como o avatar da força da inércia negativa, tornando-se o verdadeiro vilão por trás de tudo. Em sua nova forma,
Ele engana a equipe e surpreende todos ao eliminar Eobard Tawny original, aquele que por tantas vezes foi o maior inimigo do Barry. Com isso, ele libera por completo o poder da força da aceleração negativa, que já é por si só uma energia caótica. Enquanto tenta impedir esse avanço, Barry ajuda a nova velocista, Mina, a equilibrar seus poderes recém-adquiridos. Mas o Barry acaba sendo enganado, e ele acaba lançando um raio diretamente na Iris. O impacto não a destruiu, mas fez com que as partículas temporais dela se fundissem ao Tawny alternativo. Esse evento transforma em algo completamente novo, o Flash Reverso Supremo, uma versão amplificada e unificada de todas as forças negativas. Barry está devastado e se recusa a enfrentar o novo vilão com raiva. Em vez disso, ele decide agir com equilíbrio. Ele entra em uma profunda meditação, se conecta com todas as forças cósmicas, inclusive as negativas, e ao encontrar a harmonia perfeita dentro dele, consegue fazer com que o vilão desapareça completamente, encerrando o ciclo de dor com serenidade em vez de destruição. Logo após, Barry começa a ter sonhos perturbadores, com o possível destino sombrio dos seus amigos. Mas mesmo diante desses presságios, ele e Iris finalmente vivem dias de paz. Enquanto isso, Cecile descobre uma nova habilidade, a telecinésia, capaz de mover objetos com a mente, e começa a treinar para dominá-la. Iris, por sua vez, é convidada para se tornar sócia do The Citizen, um dos maiores jornais da cidade, o que poderia alavancar sua carreira jornalística. Ela estava muito empolgada com a oportunidade, mas decidiu pensar antes de tomar uma decisão. E Barry também deu um importante passo na sua jornada. Com o apoio da Kramer, ele assumiu o cargo de chefe de perícia forense e, finalmente, uniu sua vida de herói com sua vocação. E então aparece outro vilão, o Boomerang. Ele está roubando tecnologia de ponta. Após o confronto com o Flash, ele escapa, mas deixa pistas. Barry então revela que possui um diário com eventos futuros, incluindo a data que Iris receberá um prêmio. Essa previsibilidade abala a relação dos dois. E começa um enorme drama. Apesar de prever todos os futuros, ele não sabe que Iris está grávida. Joey decide que é hora de se afastar da cidade, após tantos anos enfrentando o perigo. Barry detecta um sinal de Caitlin, mas descobre que ela não é mais quem era. Agora ela se chama Keone, uma nova identidade com poderes únicos. Descobrimos aqui que Caitlin realmente se foi, e que Keone surgiu após os experimentos feitos com Mark. Voltando ao Boomerang, ele revela estar trabalhando para o Red Death, uma velocista misteriosa, que logo se revela como Ryan Wilder, uma Batwoman de uma terra paralela. Nessa realidade, ela se tornou uma justiceira implacável. E ela tenta forçar o Barry a ativar uma esteira cósmica para retornar à sua dimensão. E para isso, ela usou a Iris como isca. Mark retorna, impede esses planos e destrói a esteira. Barry, com a ajuda da verdadeira Batwoman, enfrenta e derrota a vilã. Joey então volta para Central City e Iris confirma que está grávida. Então a série vira enrolação total, até chegarmos no aniversário do Barry, quando retorna Wally West e John Diggle. Wally compartilha da sua descoberta. Agora ele é capaz de projetar sua consciência entre várias terras alternativas. Mas ao ouvir isso, o Barry acaba logo com a graça dele. O multiverso foi destruído. Não há mais terras alternativas. O clima pesa. Wally fica frustrado porque tudo que ele viu não passou de uma ilusão. E então se inicia uma conversa filosófica sobre realidades, identidade e destino. É nesse momento que Bloodwork retorna. Com sua toxina poderosa, ele contamina Wally e começa a corromper sua mente. Wally entra num conflito interno, e a influência dele transforma Wally em uma ameaça temporária. Em um momento crítico, Barry é derrotado, não fisicamente. A sua conexão com a força da aceleração parece quebrada, até que uma luz familiar ressurge. Oliver Queen, que agora é uma entidade cósmica com o título de Espectro. Ele atravessa as barreiras e reaparece. Com palavras de coragem e sabedoria, ele guia o Barry em sua reconstrução interior, lembrando do seu verdadeiro propósito. Juntos eles impedem o plano de Bloodwork, que desejava reabrir o multiverso e espalhar sua influência por todas as realidades. Com a ajuda do Oliver, a ordem é restaurada. E mais do que isso, Barry entende que talvez o multiverso ainda exista, só que ele mudou de forma.
Nos episódios finais, um novo personagem é lançado ao passado, Malcolm. Sem entender nada, ele desperta no ano 2000, o mesmo dia da tragédia que alterou para sempre a vida do Barry Allen. Lá, ele encontra Eobard Downey, o Flash Reverso, prestes a cumprir a sua missão. Mas Barry o impede. Com maturidade e inteligência, ele supera o maior trauma da sua vida. Não com raiva, mas com controle. Então vem a grande revelação. Malcolm é na verdade Eddie Downey, que foi ressuscitado pela força da aceleração negativa e deseja transformá-lo no seu novo avatar. Nora West tenta salvá-lo, mas acaba sendo possuída pela força negativa. Ed, tomado pela dor, dúvida e sentimento de abandono, aceita o chamado da força negativa. Em um gesto dramático, ele convoca uma legião dos maiores velocistas malignos da história. Zoom, o deus da velocidade, Savitar e o próprio Flash Reverso. Então surge a personificação final da força. Cobalt Blue. É uma batalha épica, onde Barry reúne todos os seus aliados para o combate mais difícil da sua vida. Um a um, os vilões são derrotados. E não foi apenas com velocidade, mas com estratégia. Quando Ed tenta absorver todo o poder das forças negativas, Barry o alerta. Ninguém consegue suportar o peso de tanto poder por muito tempo. E no último momento, Ed encontra redenção. Ele destrói o cristal da força negativa, encerrando o ciclo de sofrimento que o dominava. E a Khione, que durante tanto tempo buscava seu lugar no mundo, descobre ser uma deusa cósmica. Em sua missão final, ela traz Caitlin Snow de volta à vida, restaurando o equilíbrio daquilo que foi perdido. Joey West pede Cecile em casamento, selando um novo começo para a família. E Barry, em paz pela primeira vez em muito tempo, recorda as palavras de Oliver Queen. O raio te escolheu por um motivo. E é com essa verdade no coração que Barry escolhe 3 novos velocistas para continuarem o seu legado. E uma nova era começa. E é claro que não foi revelado pra gente quem são os 3 velocistas. E assim termina a história de The Flash. Não com dor, nem com drama, mas com esperança, legado e propósito. Agora, a gente chegou no final de mais uma história. Mas esse pode ser o início da sua história no YouTube. Clica no link aqui embaixo para conhecer a aula completa, onde você vai aprender a ter o seu próprio canal Dark e faturar em dólar no YouTube. Até a próxima!